Graça e paz, amados. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos A Vida no Deserto. Estamos na 7ª semana e vimos nas últimas 3 semanas sobre tempos de provação. Hoje vamos refletir, durante possivelmente 3, 4 semanas, sobre o tempo de purificação, mostrando os caminhos de Deus, a verdadeira transformação, dentre outros aspectos que precisam ser experienciados por cada servo de Deus espalhado na face da terra. O desejo do meu coração, como sempre digo, é que o Senhor fale ao seu coração e imprima no seu coração o desejo de buscar mais conhecimento na palavra, ok? Então, essa é a minha oração ao Senhor nosso Deus, que Ele continue aplicando ao meu e ao seu viver o desejo latente, ardente e pulsante de buscar a sua face, a sua presença. Ó Pai, que também Teu Santo Espírito seja aquele que é o instruidor por excelência e que nós acatemos isso, que nós experienciemos isso, né? Esse desejo de sermos orientados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E te oramos agradecidos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, Deus ele não está buscando uma forma exterior de santidade. Ele quer ver uma mudança de coração, né? Por isso que a gente precisa entender a necessidade de purificação e para isso a gente precisa compreender o caminho de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Na versão da Bíblia Mensagem, o texto diz assim: Trovão no deserto, preparem-se para a chegada do Eterno, tornem o caminho plano e reto. Então, o caminho de Deus, como a gente vê nesse texto, ele passa pelo meio do deserto e é no ermo que esse caminho é preparado. É a estrada, ou seja, a rodovia, né, que leva à vida de exaltação. E por esse caminho a gente descobre como o Senhor nosso Deus vive e pensa, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, traz para nós, né, essa informação. Ele diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, poucos, no decorrer de cada geração, em todos os séculos, andaram por essa estrada, mas muitos estão sendo preparados por Deus para que andem nela, nessa geração. É isso que diz ainda o profeta Isaías, do capítulo 35, versículo 6 e versículo 8, que ele diz assim: Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Então, é no deserto que o caminho de Deus é preparado, e seu nome se chama caminho santo. Então, uma das definições de santidade é o quê? Pureza de vida. Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração. O caminho ou o método para uma vida de santidade plena é o coração puro, né? O Senhor não vai retornar para uma igreja impura e sem santidade. Ele vai vir ao encontro de uma igreja sem manchas, né? Sem rugas ou qualquer outra impureza. Muitos querem se santificar observando regras, observando costumes, e por isso acabam fracassando na vida cristã. Acabam agindo como os judeus nos dias de Jesus queriam receber a salvação guardando a lei e os costumes. Muitas pessoas acham que ter santidade é viver segundo regras palpáveis, tais como, olha, não use maquiagem, não use esse tipo de roupa, não veja televisão. Tudo isso são tentativas feitas no sentido de obter santidade interior. Só que Deus, ele não está à procura de forma exterior de santidade. Ele quer um coração reto. Ele quer um coração justo diante dele. Jesus diz em Mateus 23, 26 o seguinte: limpa primeiro o interior do copo, ou seja, limpe primeiro o coração, para que também o seu exterior fique limpo. Se o seu coração é puro, você não vai querer se vestir de forma indecente, né? Uma mulher ela pode usar um vestido longo, mas mesmo assim ter uma atitude ou demonstrar uma atitude sensual, enquanto outra veste calça comprida e tem um coração puro, né? Não é esse o caminho que a gente tem que olhar.
Um homem também pode se gloriar de nunca ter se divorciado, mas tem o coração cheio de lascívia, cheio de desejo sexual por outras mulheres. Isso é santidade? Obviamente que não, né? Então, se seu coração é puro, um aparelho de TV em sua casa não vai levar você a olhar programas de baixo nível que não edifiquem a sua vida. Algumas pessoas afirmam que é mundanismo, né? Ah, é mundano ter uma TV dentro de casa. Um móvel ou um aparelho eletrônico não vai determinar se uma pessoa é crente ou se é mundana. Você pode não ter um aparelho de TV em casa e continuar pecando em seu coração. Então, se você é limpo de coração, você vai desejar apenas o que Deus deseja. E o deserto é fundamental na vida de todo crente, porque é ali que Deus vai purificar os motivos e também as intenções do coração. Deus está, nesse momento de pandemia, preparando o nosso coração para o retorno do seu filho. Então, a partir de hoje, a gente vai ver a forma como Deus purifica a sua igreja, preparando ela para o seu retorno. E vamos tomar por base o livro de Malaquias como texto principal, por ter sido ele o último profeta antes da chegada do Novo Testamento, né? Ele foi comissionado a profetizar sobre a preparação e sobre os eventos que antecederiam a primeira vinda do Senhor ao seu santo templo. Então, a gente teve ali 400 anos de silêncio e 400 anos depois as suas profecias começaram a se cumprir com a chegada de João Batista clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então, a gente vive hoje os momentos que antecedem a segunda vinda do Senhor ao seu templo, tá? E aí a gente vai ver o paralelo entre a primeira e a segunda vinda, porque ambas começam exatamente com a purificação do seu povo no deserto, que é uma convocação à verdadeira unção. A verdadeira unção, ela vai tratar com o quê? Com os corações. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o grande dia do Senhor foi a sua primeira vinda. E Jesus disse que João Batista era Elias, o profeta, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Então, seu ministério era o quê? A voz do que clama no deserto. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram a respeito de João e Jesus também, né? E Jesus vai descrever de forma clara quem era João. Capítulo 11 de Mateus, versículos de 9 a 14, a palavra de Deus diz assim: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Aqui não é a ideia de que João era a reencarnação do profeta Elias. O cristão não vai ver nessa dimensão, né? Como é mencionado em 1º e 2º Reis, né? E algumas pessoas acabam supondo isso, né? Só que o texto não se limita a um homem apenas, é muito mais que isso. O texto descreve o verdadeiro sentido de Elias. A palavra Elias vem da junção de duas palavras hebraicas, né? Cujo significado juntas elas formam o sentido de força do Senhor. E Jesus afirma sobre João, né, que ele veio diante de Jesus na força do Senhor. O anjo Gabriel, ele descreve a João, lá em Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17, da seguinte maneira: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no deserto, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, a missão de João Batista era converter o coração do povo de Israel a Deus. E sua mensagem era essa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento aqui significa o quê? Mudança de coração. O povo vivia apenas a forma da religião e seu coração estava longe de Deus. Milhares de pessoas frequentavam regularmente as reuniões na sinagoga, só que desconheciam o verdadeiro estado do seu próprio coração. Daí Deus levanta o profeta João para expor a verdadeira condição do coração do seu povo. João dizia às multidões, no capítulo 3 de Lucas 7 e 8, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mude o coração e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Então João expôs aos judeus da época o engano do coração deles. Eles achavam que, por serem filhos de Abraão, por darem o dízimo, por frequentarem a sinagoga, eram justificados. Muito crente hoje tem essa mesma percepção, né? Porque eu dou o dízimo, porque eu vou para a igreja todo dia. João não foi enviado aos gentios nesse contexto, né? Mas à casa perdida de Israel, a fim de levar o povo a preparar o coração para receber a Jesus. E Malaquias profetizou, né, que a unção de Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, nós estamos estudando sobre o Apocalipse, né, se refere à segunda vinda, né, de Jesus. Creio que a gente está nesses dias. E confirmando as palavras de Malaquias, Jesus afirmou em Mateus 17, versículos 11 a 13, o seguinte: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Jesus falou essas palavras depois de João Batista ter sido decapitado, né? Então, esses dois períodos diferentes aqui se referem à unção de Elias, que é o período futuro que virá e o passado que já veio, ou seja, Jesus já veio na plenitude dos tempos. E ele voltará novamente. Então, antes da segunda vinda de Cristo, uma vez mais, Deus vai derramar uma unção profética, e nesse tempo, o manto profético não vai estar sobre uma pessoa apenas, mas de forma corporativa, sobre muitos profetas. No livro de Atos, o apóstolo Pedro, ele cita o profeta Joel, né, no capítulo 2, versículo 17 a 20 de Atos, da seguinte forma: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então essa palavra profetizarão aqui nesse versículo tem o sentido de falar sobre inspiração, né? Exercitando o ofício profético e fazendo previsão dos acontecimentos futuros. E que, semelhantes a João Batista, os profetas dos últimos dias irão às ovelhas perdidas e enganadas, pessoas que fazem da igreja apenas um lugar de vida social, bem como aquelas que se desviaram por causa dos escândalos. Existem pessoas que acham que estão prontas para a volta de Jesus, né? E igual aos judeus daquela época, essas mesmas pessoas acham que porque fazem boas obras, porque frequentam culto, porque são dizimistas, porque têm uma posição de liderança na igreja, né, porque fazem a oração dos pecadores, estão plenamente justificadas. Podem até crer que estão justificadas, mas a verdade é que não estão preparadas para a vinda de Jesus. O coração delas está dividido entre Deus e o mundo. Uma vez mais a gente vai ouvir o som da palavra profética conclamando: arrependei-vos, ou seja, mudem de atitude, porque o reino de Deus está próximo. Vivendo uma vida de integridade e abandonando assim o engano. Tais profetas vão frutificar no reino de Deus. Amados, percebam como há um diferencial entre cristãos genuínos e os cristãos que estão vivendo como se Deus não existisse. Nós estamos vendo esses dias em Brasília, né? Teve pessoas com tochas na frente do STF, e depois, ao serem questionados, diziam que era uma simbologia representando ali os 300 de Gideão. E uma ativista, ela foi presa. E quando você olha no Twitter dela, ela está dizendo lá que tudo ela está fazendo, conclamando as pessoas a orarem, tudo ela está fazendo com arma na mão, fazendo toda aquela parafernália, porque ela é cristã. Eu não sei em que Bíblia ela está encontrando essa forma de viver. Eu não sei. Mas é uma situação triste, porque a vida cristã ela está totalmente distorcida para alguns. Nós somos chamados para ser cristão, significa ser pequeno Cristo. E olha que Cristo, né, ele nos ensina com relação à forma de viver em cada tempo e em cada geração. Mas o espírito desta época, que não é o Espírito Santo, está confundindo a mente das pessoas. Reflitam sobre isso. A gente na próxima semana vai continuar falando sobre essa temática dos tempos de preparação. Que o Senhor nosso Deus os abençoe rica e poderosamente.